Boa noite, seres humanos. Hoje, esse vídeo aqui é um estudo, ok? Um estudo, resumo. Serve pra você estudar também. Eu não sei porque eu estou falando como se alguém estivesse vendo esse vídeo. Mas vamos fingir que tem alguém assistindo o vídeo. Vamos fingir que eu sou um canal de estudos, ok? Então vamos lá. Estudo, resumo para você estudar sobre o barroco. O que é o barroco? O barroco é um estilo artístico, que foi, inclusive, que começou a existir no Antigo Regime, que é depois do Renascimento, e isso aí, meus amores, então vamos lá, venha comigo. Primeiramente, vamos começar pelas características do Antigo Regime, como se... O Antigo Regime, como é que era? O que é, tipo, como que era o mundo no Antigo Regime, né? Aqui na Europa, né? Não, tipo, não existia esse negócio de Antigo Regime, vamos dizer, nos Estados Unidos, no Japão, não. Isso é na Europa. Europa. Beleza? Ok. Características do Antigo Regime, começando... Em que época, em que século se passa isso? Ou em que séculos? Temos 3 lindíssimos séculos. O século 16, 17 e 18. Beleza? Como que era a sociedade? Tipo, como é que funcionava o sistema, né? Hoje em dia vivemos num sistema democrático, né? Onde as pessoas votam e etc e tal. Ok, mas nessa época não tinha votação, não existia isso. Nessa época era um sistema aristocrático. Sim, eu estou olhando aqui pra baixo porque eu estou lendo o meu resuminho, porque às vezes eu preciso de uma colinha aqui pra falar pra vocês, pra falar uma coisa mais bonita. Enfim, era um sistema aristocrático. Não tinha presidentes, eram reinos, né? Aristocracia, etc e tal. A política, né, que anda de mão dada com esse negócio do sistema, mas pra ser exato, não era tipo um sistema aristocrático, era também, mas tem outro nome, que era uma monarquia absolutista. E o que é isso? É um poder absoluto do rei, entendeu? Absolutista tem aí absoluto, né? E a monarquia é coisa da nobreza. O poder absoluto do rei, tipo, o rei manda em tudo, todos. Se você respirar de uma forma que ele não gostou, você está decapitado, cortem as cabeças. Tipo isso, entendeu? Tipo isso. É tipo Alice no País das Maravilhas, aquela rainha de copas. Ela é absolutista, ela manda em todos, ela manda matar, se ela quiser, assim, por absolutamente nada, né? Vou comerem a torta dela, ela manda matar, cortar a cabeça. Enfim, o que ele, tipo, comanda? Ele comanda tudo. E o que é tudo numa sociedade? As leis, né? Poder legislativo. Poder executivo, pra matar mesmo, assim, e judicial, ele julgava as pessoas, né, porque não poderia executar alguém sem julgar, ou prender alguém sem julgar, entendeu? Então ele criava leis, ele julgava as pessoas do jeito que ele queria e executava, ou mandava prender, né? Enfim, economia, como era a economia? Hoje em dia vivemos numa sociedade mais capitalista, né, creio eu, mais ou menos, pouquinho assim. Não é tão diferente de como é hoje em dia, mas é bem diferente de como é hoje em dia, porque hoje em dia todo mundo consegue ser um mercantilista, né? Todo mundo consegue ser vendedor ou não sei o que, até porque hoje todo mundo hoje em dia vende alguma coisa, vende seu tempo, vende produto, vende comida, qualquer coisa, né? Mas nessa época não era todo mundo que podia ser mercantilista e podia ter um mercadinho. Eram os burgueses, que os burgueses não eram nem pobres, não eram pobres, ferrados, mas também não eram os ricões, não eram os ricos, não eram ricos, tipo os nobres, não eram soldados, não eram nada, eles estavam entre o povo pobre e entre o povo ricaço, eles estavam aqui, é tipo uma classe média, digamos assim. Pra época, hoje em dia seriam riquinhos, né, porque hoje em dia a gente chama os riquinhos de burgueses. Mas na época era tipo isso, né? Porque tinha os ricões, tinha os burgueses e tinha o povo pobre, que era a maioria. Era a burguesia, que era mercantilista, que era um povo que mexia com o mercado. Sendo que o Estado, ou seja, o rei, né? O povo lá do rei controlava esses mercadinhos, entendeu? Eles falavam, você pode vender aqui, mas eu vou saber o que você tá vendendo, vou saber pra onde você tá vendendo, vou saber o que é que você tá comprando de fora e eu vou controlar isso porque eu que mando aqui.
A nível social, como que era a sociedade? Como a sociedade era dividida? Eu já dei um spoilerzinho, né, que era só que era uma sociedade de ordens, né, é ordenada, tem uma ordem, um triângulo, né, a ponta aqui é o clero, aqui no meio a nobreza e aqui a base, e é a maioria, é o terceiro estado. E o terceiro estado é constituído por duas pessoas, que é a burguesia e o povo, que eu já expliquei, né, que a burguesia não chega a ser money, mas também não é pobre, né? Enfim, então, a sociedade de ordem, que era nessa época, é o clero, em primeiro lugar, nobreza em segundo, e o terceiro estado em terceiro, que é o povo e a burguesia. Só que o nome bonitinho, o nome técnico, é o terceiro estado. Então, você, para sua tarefinha ou sua provinha, escreve terceiro estado pra ficar mais chique. A nível religioso, como que estava a religião? Como que era? Porque hoje em dia, a gente tem católico, evangélico, tem Ubanda, tem budismo, tem um trilhão de religiões e ninguém liga pra isso e acabou, né? Todo mundo tem sua religião que você quer e acabou. Pronto. Mas nessa época tinha duas, mas que era a mesma coisa, era tudo no cristianismo. Que era os católicos e os protestantes. Era minha mãe falando. A gente dá esse nome, protestante e católico, mas a gente tem um nomezinho pra cada um. Era a reforma e a contra-reforma. A reforma eram os protestantes, que já eu falo por que é reforma e por que os protestantes decidiram criar isso. E tinha a contra-reforma, que eu também já explico, que eram os católicos. A nível artístico, temos o classicismo e o barroco, né? Mas eu gosto de falar barroco porque é mais dramático. E o barroco é justamente isso, que eu já explico também. O classicismo, como fala o próprio nome, é mais clássico, é uma coisa mais comportadinha, uma coisa mais simples, mais elegante, mas nós temos os protestantes, que eram mais clássicos. Pronto, então nós temos o classicismo e os protestantes, que era o povo da reforma. E aqui no outro lado, nós temos o barroco e o catolicismo. Temos o classicismo, que está com os protestantes, e nós temos o barroco, que está com os católicos. É todo mundo brigando, né? Mas pronto. Os protestantes, por que eles decidiram se tornar protestantes e criar este subgênero do catolicismo? Eles eram contra a venda de indulgências, porque a Igreja Católica, na época, vendia coisas aleatórias, falsas, dizendo que era sagrado e etc e tal. Como tem um exemplo que a professora disse, tinha uma igreja lá em outro país que eu não lembro agora, acho que era na Itália, talvez, não sei, aqui na Europa, né, que tinha uma igreja, um cara que dizia que se você desse dinheiro pra igreja, comprando uma coisa tipo um papel, se você comprar esse papel aqui da igreja, o seu lugar no céu, no paraíso, está garantido. Não faz sentido nenhum, mas a Igreja Católica estava fazendo isso na época. E os protestantes, que eram pessoas que eram contra isso, na verdade, o carinha que inventou isso foi o Martinho Lutero. Eu acho que você já ouviu esse nome é famoso. Foi ele que fundou a Igreja Protestante, entendeu? Foi ele que fundou, ele e várias outras pessoas que concordavam com ele, porque eles eram contra essas vendas dessas indulgências, porque eles achavam que não é assim que funciona. Pra você ir pro céu, você tem que viver os passos que Jesus seguiu e blá 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 blá. Eles eram contra a autoridade do Papa também, e contra o culto dos santos, a cultuação dos santos. Eles não gostavam que você cultuasse os santos, porque pra eles a única pessoa que deve ser cultuada e orada e sei lá o que é Jesus. Por isso que os protestantes nasceram, porque as pessoas que não concordavam com essas coisas do catolicismo, da Igreja Católica, se juntaram e fizeram: então vamos reformar isso daqui. Daí vem a reforma, o movimento da reforma dos protestantes, entendeu, meu irmão? Daí você vem a Igreja Católica ver isso acontecer, você vai deixar barato? Não vai, mas não vai mesmo. Mas não vai. A Igreja Católica tem mais dinheiro, tem mais poder, tem mais tudo, né? E vão se revoltar também. Vão dizer: você tá indo contra a gente, então a gente vai ficar contra você e nós vamos contra-reformar a reforma que vocês estão fazendo. Daí vem a contra-reforma da Igreja Católica, porque os protestantes estavam querendo reformar as coisas da vida, e a Igreja Católica contra-reformar a reforma, entendeu? Incrível. Então, vamos ver o que a Igreja Católica vai fazer pra conquistar as pessoas e convencerem elas a ficarem com o catolicismo e não irem para o lado dos protestantes.
vão começar a publicar obras, tipo, livros sobre a vida dos santos. Além disso, né, investiram bastante nas artes, que eu já falo. Então vamos falar o objetivo da Igreja Católica ter feito o que fez, né, de investir tanto na arte e publicar obras da vida dos santos. O objetivo não era só divulgar as ideologias, né, do catolicismo, mas também seduzir as pessoas pelos sentidos. Aqui, ó, aqui pegando, entendeu? Aqui também, né, com pão, com vinho, enfim. Seduzir as pessoas pelos sentidos delas, deslumbrar e fascinar os crentes. Era isso que a Igreja Católica pretendia, investindo tanto na arte e enchendo a vida das pessoas e coisas pra puxar elas pro catolicismo e pra Igreja Católica dominar tudo. Porque, né, eles queriam ser os mais. Vamos continuar a falar da monarquia, da aristocracia, do povo ricaço, do povo que mandava no povo. No caso, quem mandava era o rei, né? Mas o resto do povo lá que falava com o rei, né, também era muito rico e se achava também. Que é a corte. E vamos falar agora da cultura do palco. Você fala, mas um palco? Palco é onde as pessoas vão lá e atuam, onde fazem shows, onde tem teatro. Então, você pode pegar isso e botar na sua cabeça. O que a pessoa faz num palco? Quando a pessoa tá num show, o cara que tá fazendo show lá, ou a pessoa que tá atuando. Acabei de falar, a pessoa tá atuando, a pessoa tá fingindo, entendeu? O cantor que tá lá em cima do palco, ele tá fingindo algo. Ele não tá sendo uma pessoa normal, ele está fingindo, tá sendo um personagem, tá sendo um cantor. Sobre a cultura do palco. Mas o que é isso? O que é isso? É a corte, a igreja e a academia. Mas o que é isso? Vamos falar agora. Vamos falar agora da corte, né? Que é o povo que tava lá com o rei, que tava lá na casinha do rei, no castelinho, no paláciozinho do rei. E o que essa corte fazia? Seguia a etiqueta aristocrata. E o que seria isso? A etiqueta aristocrata era um teatro. Um teatro que só que fazia parte da vida deles, não é? Eles não faziam para entreter um público, entendeu? Eles viviam atuando. Por quê? A etiqueta aristocrática eram regras rígidas, extremamente rígidas. Como falar, como sentar, como comer, como bater na porta. Você não podia virar as costas pro rei quando você estivesse saindo da sala. A porta tá aqui. Você não pode virar as costas e ir pra porta. Você tem que ir andando de costas assim pra porta. E só quando você sair, você virava de costas. Sim, isso era desse jeito. O rei fazia o povo que fazia parte lá da corte dele, para criar um cotidiano perfeitamente ordenado. Mas por que ele queria fazer um cotidiano totalmente ordenado? E outra coisa, ele fazia todo mundo ali assistir ele o dia inteiro, todos os dias. Ele fazendo necessidade, acordando, dormindo, vomitando quando estivesse doente, comendo, cagando, entendeu? Tudo que o rei fazia, tinha 1 trilhão de gente assistindo. Porque ele era o rei absoluto. Ele era o sol, entendeu? É o Luís XIV, ó, 14. É o rei da França, entendeu? Foi onde começou o barroquinho, foi lá, assim. Então nós temos regras, são regras rígidas, né? Essa etiqueta é um palco, porque eles estão lá atuando, né? Estão lá fingindo que são perfeitos pro rei. O rei também tá fingindo que é perfeito, né? Porque ele quer lá que todo mundo respeite ele, tenha medo dele, admire ele, que acha ele o cara, né? Que ele é muito massa, não sei o que lá. Então pronto. Então o rei, ele queria um cotidiano perfeitamente ordenado pra mostrar como ele era soberano, poderoso, entendeu? Como ele tinha prestígio e como ele era grandioso. Só que também não era só pra mostrar poder e soberanidade. Soberanidade, eu acho que tá certo, não sei. Mas também era pra manter todo mundo ali distraído e ocupado, entendeu? Porque imagina que alguém dá tempo de se distrair dele e querer uma revolução e matar ele, né? Então, pra deixar todo mundo ali que fica perto dele entretido, feliz, etc., distraído, ele fazia festas, ele fazia todo mundo assistir ele, fazia todo mundo gostar dele, entendeu? Pra ele controlar aquelas pessoas, era uma forma dele ter controle sobre todo mundo, né? Obrigar elas a agirem de tal forma, não deixarem falar isso, não deixar falar aquilo, ele manda em tudo e todo mundo obedece, todo mundo gostando dele, ele fazendo festa e os pobres lá que se danem, e o povo rico comendo e essas coisas. Revolução Francesa. Vamos falar agora sobre o segundo palco, que é o quê? A igreja católica. Eu vou ler aqui. A Igreja Católica investiu nas expressões artísticas e aos grandes efeitos cenográficos, que você vê onde? No teatro. Coisas cenográficas, né? Enfim. E o que foi que a igreja investiu tanto?
Vamos ver, vamos ver. Não é pouca coisa, não. Não é pouca coisa, não. Investiu na arquitetura, na escultura, na pintura e na música. Entendeu? Isso é muita coisa, meus amores. Muita coisa. Isso é muita coisa. Vamos lá. A igreja promoveu imagens de grande impacto dramático e emocional. Os católicos, a igreja católica fez isso. Investiu nisso tudo e investiu nisso pra puxar. E eu já falo o porquê de investir no drama e no emocional das coisas. Já falo. Porque agora nós vamos falar do terceiro e último palco, que é a academia. Não é a academia de você ir malhar e ficar maromba, entendeu? Não. A academia é tipo uma escola, uma faculdade, tipo isso. Onde uniformizou, entendeu? Unificou, deixou um estilo único, que foi o classicismo. A academia, ela existia pra reforçar, digamos, o classicismo como um estilo único, que devia ser aquilo e aquilo. Era uma faculdade que ensinava o classicismo e que tinha que ser aquilo ali e acabou, entendeu? Porque o classicismo era protestante. Então era a academia contra a igreja católica. A igreja católica investia nas coisas super chocantes e exageradas, e a academia no classicismo, uma coisa mais simples, uma coisa mais clássica, né? E era isso contra aquilo. E, inclusive, a academia foi impulsionada, foi financiada, essas coisas, pelo Luís XIV, que era o rei da França. Que ele era um barroco clássico. O barroco clássico é da França. E o barroco dramático é o da Itália, que é, né, católica, extremamente católica. Agora vamos começar a falar da arte mesmo. A gente deu um contexto histórico, né, de como é que estavam as coisas. Tava assim, um caos, né, porque teve guerra, que foi a guerra dos 30 anos que foi protestante contra católicos. Durou 30 anos. Essa frescaiagem durou 30 anos. 30 anos. Então vamos falar da arte. A arquitetura barroca, como que é? Vamos ver como que é? Vamos ver. Arquitetura barroca, em comparação com o Renascimento, porque o Renascimento era clássico e o barroco não é clássico. Então vamos comparar a arquitetura do Renascimento clássico e a arquitetura barroca. O Renascimento procura simplicidade, clareza, ordem, regularidade, compreensão racional das formas e escala humana. Ou seja, coisas que você vê e você já sabe o que é. Tipo, uma garrafa. Entendeu? Isso é uma garrafa. Já o barroco, ele procura mistério, impacto emocional, complexidade, ambiguidade, diversidade e pluralidade. Eu falei certo. Pluralidade de efeitos. É como se fosse, digamos que eu tenho uma garrafa, só que ela não é só uma garrafa. Ela é uma garrafa toda maluquinha, entendeu? É ainda uma garrafa, mas ela é toda maluquinha. E quando você olha aquilo ali, você ainda fica, pera, isso é uma garrafa, entendeu? Ou seja, o conceito do barroco é ser absurdo, grotesco e com o intuito de chocar e impressionar. Ao contrário dos princípios do Renascimento, que não querem nada disso. Só que é ali que você olha aquilo e compreende aquilo que ele quer dizer, entendeu? É tipo, é aquilo ali, e é isso, mas o barroco não. O barroco é aquilo ali e muito mais. Vamos falar da escultura barroca, né? Porque na história sempre tivemos esculturas, só que a escultura barroca, ela é um pouco mais característica, porque em aspectos técnicos, eles exploram efeitos cenográficos. E o que seria isso? É como se estivesse batendo uma foto. Eles captam o momento, entendeu? É assim, perfeito. É uma foto na vida real. É um negócio assim, é um efeito cenográfico, é uma cena. Você tá fazendo uma cena ali. Eles focam nos sentimentos e nas emoções que a obra vai causar na pessoa que estiver observando aquilo, e também foca no dramatismo da ação, entendeu? Então você não vai ver uma escultura barroca assim. Você vai ver a escultura barroca assim, entendeu? Assim. Movimento, ações dinâmicas, agitação no planejamento. Pra quem não sabe o que é planejamento, é o plano. É isso, entendeu? Isso seria, tipo, o meu braço aqui tá parado e o plano tá parado. Isso aqui seria um planejamento de uma escultura normal, sem ser barroco, uma escultura parada. Só que como eu tô mexendo, imagina aqui, ó, tá vendo esse movimento? Imagina ele parado assim. Pronto, é isso. É pegar o movimento do pano se mexendo e tá lá, tá esculpido, tá lá. Mas você consegue ver que aquele pano ali, ele tá mexendo, entendeu? Era pra tá mexendo. E nos gestos também, tem muito movimento. As esculturas barrocas, elas têm movimento. É realmente como se você estivesse captando uma cena, entendeu? É dinâmico. Tipos de esculturas barrocas que nós temos. Busto, né, que é isso. Temos o relevo, que pode ser alto ou baixo relevo. É tipo uma coisa na parede, assim, no teto, no chão. Alto ou baixo relevo, né, uma coisa meio 3D, assim. Enfim. Temos o conjunto, o escultório e outras coisas. Mas eu peguei só esses três que eu acho que são mais, assim. Mas tem mais coisas, mas eu não peguei tudo, porque minha cabeça. E o conjunto escultório, que é quando você tá fazendo uma escultura que tem mais de uma pessoa, entendeu? Tipo, não é uma escultura de uma pessoa só fazendo assim. São várias pessoas fazendo assim.
entendeu? Foca no impacto das expressões faciais, de dor, êxtase ou de qualquer outra emoção, entendeu? Se você olhar para as expressões das esculturas barrocas, você parece realmente que tem uma pessoa ali, que é uma pessoa que tá parada com alguma expressão muito realista, entendeu? Eu nesses dias fui numa igreja aqui, que é barroca aqui, e eu vi uma escultura que tem, tipo, a mulher tá com uma cara assim, de sofrência, não sei o que, tem até uma lágrima escorrendo. E parece de verdade, entendeu? É uma coisa assim, bem real. Eles focam muito no realismo também, o barroco, tudo barroco, escultura, pintura, tudo. Tudo que envolve o barroco, eles focam muito no realismo, porque eles querem chocar, impactar as pessoas emocionalmente, entendeu? Por isso que é bem real, pra pessoa ficar mesmo assim, meu Deus, é tudo muito assim, muitas formas, muitas curvas, movimento, muito movimento. Vamos pra minha parte favorita, a pintura barroca, gente. Pintura barroca. Lindo, 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 lindo. Vamos falar de algumas técnicas que surgiram aí na pintura barroca, né? O quadriportati. O que é isso? É uma imitação de uma moldura, de um quadro. Não tem um quadro normal, onde você bota na moldura, né? Aquelas coisinhas assim de fora. Pronto. O quadriportati é uma imitação da moldura. É uma pintura que não tem moldura, mas você pinta a moldura. Só que isso é pintado em tetos, paredes e abóbadas. Eu não vou explicar o que é uma abóbada porque eu não estou falando da arquitetura. Estou falando da pintura. Tem a perspectiva Soto Insu, que são as pinturas que são vistas de baixo pra cima. Essas são as pinturas que estão no teto das igrejas. Elas têm perspectiva Soto Insu, você olha assim, e é incrível. E também temos o francês aqui, peraí. Trompe-l'œil. Vou escrever porque eu não sei falar. Isso é trompe-l'œil. Só que traduzindo é ilusionismo. É uma pintura que dá a impressão de que o espaço em que ela tá lá pintada é maior do que é, ou que é uma abertura pro céu. É uma coisa que expande, né? Tipo, vamos dizer que é porque tem mais em teto, né? Vamos dizer, a gente tá o teto da igreja. Aqueles tetos pintados, que é um céu assim, entendeu? A gente sabe que é um teto, que a gente é burro. Mas pronto. Dá a impressão, se você parar de pensar um pouco como um ser humano racional e ficar mais assim, né? Parece realmente que aquilo não é um teto, que é um paraíso ali no céu. Os tipos de pintura, né? Eram pinturas em telas, em madeira, frescos, em paredes ou tetos. Frescos é a técnica de pintura que é pintada na parede, diretamente na parede ou nos tetos. Não é num quadro ou numa madeira. Mas é pintado diretamente em outra coisa, na parede ou num teto. Os temas retratados das pinturas eram temas religiosos, mitológicos, eram paisagens, retratos de pessoas, santos, principalmente, vindo da igreja católica, cenas do cotidiano e natureza morta. Mas sempre uma coisa bem mais dramática. Falar sobre um pintor barroco muito incrível, muito maravilhoso, entendeu? Muito único, né? Porque ele chocou muitas pessoas da época, entendeu? Porque o que ele fez foi inovador e criativo, muito criativo. Porém, ele era meio doido das ideias, matou gente, foi preso, vivia fugindo porque, devia, entendeu? Ele era maluco, mas era um gênio da pintura, era um artista maravilhoso, entendeu? Era um pintor, assim, extremamente impecável. E de quem eu estou falando? Do Caravaggio, do nosso queridíssimo Caravaggio. Olha aqui a carinha dele, um retrato que ele fez dele mesmo. Beijo. Mentira, nem sei se foi ele que fez esse retrato. Porém, ele pintava a cara dele em pinturas assim aleatórias. Ele se colocava lá, porque ele gostava. Ele tinha uma visão mais fria e calculista, mais crua das coisas, entendeu? Ele era muito realista. E quando eu falo muito, é muito. Impecável. Agora a gente tá falando de uma época. Entendeu? Hoje em dia é muito mais fácil você conseguir fazer uma coisa assim realista, né? Porque tem materiais. Agora naquela época, gente, incrível. Beijos. Ele pintava com excesso de realismo, uma coisa bem realista, entendeu? É como se realmente tivesse uma pessoa ali, que você pudesse tocar nela e ela ia fazer, ei, não encoste em mim, entendeu? E o que ele fez, assim, que chocou mais as pessoas, não foi nem o realismo dele, foi que ele teve a ideia assim de fazer, eu vou aqui pintar Jesus aqui na cruz, e ao invés de fazer a carinha de Jesus, como as pessoas acham que ele era, né, que é o carinha lá do cabelinho grande, não sei o que, aquela coisa toda. Não, ele fez assim, não, vou colocar a cara de Jesus do mendigo que eu vi ali na rua hoje. Ele fazia isso. Ele pegava pessoas importantes, personagens bíblicos, mitológicos, qualquer coisa, santos, qualquer coisa. Ele pegava pessoas importantes e colocava a cara de pessoas que ninguém nem sabia que existiam, entendeu? E dando um exemplo disso, ele pintou a Virgem Maria, a morte da Virgem Maria, uma coisa assim, a pintura que ele fez. E ao invés de colocar a carinha da Virgem Maria, ele colocou a cara de uma prostituta que todo mundo conhecia lá da cidade dele. E o povo ficou, que é isso? Você é louco? Como é que você faz um negócio desse? Como é que você pinta a cara da Virgem Maria com a cara daquela mulher? Como é que você faz isso? Como é que você fez? Você é louco. Ele incluía o rosto de gente vulgar, né? De gente comum, de gente que ninguém nem sabia que existia, de gente que não importava nada, que a gente morresse. Ninguém ia saber que a pessoa morreu, ninguém ia ligar também. Deu pessoas comuns, vulgares, nos papéis de gente importante, de personagens mitológicos, religiosos, santos, padres, papas, tudo. Eu achei isso genial, gente. É assim, genial, bem rebelde. Ele pegava uma coisa super uou, que aconteceu na história da Bíblia e pintava como se fosse uma coisa menos uou, uma coisa mais normalzinha, entendeu? Uma coisa mais cotidiana. Ele também criou uma atmosfera muito sombria. Uma coisa extremamente maravilhosa, sombria, linda, bela. Eu amei. Tem gente que não gosta, mas eu amei. Ele criou uma atmosfera densa, dramática e de intensa espiritualidade, né? Ele criou uma coisa assim, que a pessoa olha e fica assim. Você olha e você fica olhando aquilo ali e fica, uau.
Uau, isso é incrível, meus amores. Ele criou a técnica do tenebrismo. Gente, tenebrismo, que isso? Quando você fala, isso é tenebroso, isso é sombrio, isso é... Uou, pronto, foi isso que ele fez. Porque ele deixava... as pinturas dele tem um contraste muito forte, uma luz violenta e contrastes muito violentos de luz e sombra. Entendeu? É uma coisa assim, não é que nem eu tô aqui, é tipo o fundo lá todo preto e só aqui assim, uma luzinha aqui na minha cara e aqui o resto tudo sombra. Então imagina que aqui atrás é tudo preto também. E só onde tem luz aqui, que tudo brilha, uma coisa, um contraste de sombra com luz bem forte. Ambientes obscuros, entendeu? Ele nunca pintava cenários lá atrás, era sempre uma coisa preta, só com uns detalhezinhos pra você ver que não tá no preto, né? Tá num cenário escuro, uma coisa sombria, uma coisa densa, uma coisa tenebrosa, né? Daí veio o tenebrismo. E muitos outros pintores futuramente vão se inspirar nele. Mas eu não vou falar sobre isso, porque eu queria falar só do cara, que é o cara. Olha, eu já falei muita coisa, entendeu? Já falei bastante. Já deu pra estudar um pouco sobre. Já deu. E eu espero que você goste da arte, porque a vida sem arte, a vida não é a vida não tem graça sem arte, porque a vida não é vida sem arte, porque a vida não vive sem arte, a arte não vive sem a vida, porque a arte se baseia na vida e a vida se baseia na arte. Um beijo.